Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu na IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática, no ano de 2001. E lá na prova é o problema de número 5. Vamos ao enunciado do problema. O enunciado diz o seguinte: em um triângulo ABC, seja AP bissetriz do ângulo BAC, com P sobre BC, e seja BQ bissetriz do ângulo ABC, com Q sobre CA. Sabe-se que a medida do ângulo BAC é igual a 60 graus e que a medida do segmento AB somada com a medida do segmento BP é igual à medida do segmento AQ mais a medida do segmento QB. A pergunta que ele faz é a seguinte: quais são os possíveis ângulos do triângulo ABC? Então ele quer que você determine as possíveis medidas, dos ângulos do triângulo ABC, ok? Então vamos ao enunciado do problema. Temos aí um problema de geometria plana, certo? Que caiu na Olimpíada Internacional de Matemática. Como sempre, uma boa figura pode facilitar muito a solução de um problema de geometria. Então vamos começar a solução fazendo uma boa figura para o enunciado do problema, certo? De acordo com o enunciado, vamos fazer uma figura para solucionar o problema. Então vamos imaginar aqui um triângulo ABC, conforme foi dito no enunciado. Então aqui traçando um dos lados, aqui temos o segundo lado e finalmente o terceiro. Aí eu vou denominar de A, nesse caso eu vou denominar de A esse vértice aqui em cima, ok? O vértice B eu vou colocar aqui e aqui o vértice C. Então temos aqui o nosso triângulo ABC. Aí ele fala que AP é bissetriz do ângulo BAC. Aí observe que o ângulo BAC seria esse ângulo aqui no vértice A. Aí ele manda traçar a bissetriz desse ângulo. Então a bissetriz do ângulo BAC, é AP, com P sobre BC. Então o ponto P ele está sobre o lado BC. Então esse ponto aqui ele chama no enunciado de P, ok? Aí em seguida ele define também a bissetriz BQ, que é a bissetriz do ângulo ABC. Ora, o ângulo ABC vai ser esse ângulo aqui com vértice em B. Aí ele denomina a bissetriz dele de BQ. E ele fala lá no enunciado que BQ, o ponto Q, está sobre o lado CA, ou o lado AC do triângulo, ok? Então esse ponto aqui é o ponto Q, que ele menciona no enunciado. Aí sabe-se ainda que o ângulo BAC mede 60 graus. Ora, pessoal, se o ângulo BAC ele mede 60 graus, quando eu traço a bissetriz AP, então AP vai dividir o ângulo de 60 graus em duas partes iguais e cada uma delas vai valer 30 graus, ok? E o que a gente sabe além disso é que a medida do segmento AB mais a medida do segmento BP é igual à medida do segmento AQ mais a medida do segmento QB, que é uma das coisas que a gente vai usar na solução. Aí ele quer saber quais os possíveis ângulos do triângulo ABC. Então a gente tem que determinar, aqui no caso, observe que o ângulo A já foi dado, então resta determinar a medida do ângulo B e a medida do ângulo C, ok?
Usando o fato que BQ é uma bissetriz do ângulo B, então o ângulo B ele foi dividido por BQ em duas partes iguais. Eu vou chamar cada uma delas de A, tá certo? Então, chamando de A cada uma das partes em que B foi dividido pela bissetriz BQ, então vamos ter que o ângulo B ele mede 2A, ok? Aí, inicialmente, vamos marcar alguns ângulos aqui. Por exemplo, se o ângulo A mede 60 e o ângulo B mede 2A, então o ângulo C é o que falta para completar 180. E aí, se vocês fizerem as contas, esse ângulo C ele vai medir 120 graus menos 2A, ok? Deixa eu ajeitar aqui. Tá certo? Porque talvez não esteja visível 2A. Então, a medida do ângulo C vai ser 120 graus menos 2A. Tá claro? Porque note que se você somar os três, né, o menos 2A vai eliminar com 2A e 120, né, com 60 vai dar exatamente os 180 graus da soma dos ângulos internos do triângulo ABC. Ok? Outro ângulo que eu vou marcar aqui vai ser esse ângulo aqui, ó. No triângulo ABQ, o ângulo no vértice Q. Observe que o A, junto com metade de B, somado com Q, tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui sozinho, ele vai medir 120 graus menos A, que é o que está faltando para completar 180 graus. Então, ele vale 120 menos A. E um outro ângulo que eu vou marcar aqui na figura é esse ângulo aqui embaixo, no vértice P. Observe que se você olhar para o triângulo ABP, a soma dos três tem que dar 180. Então, esse ângulo sozinho aqui seria 150 graus menos 2 vezes o A. Ok? Então, a medida desse ângulo aqui no vértice P é 150 graus menos 2A, para que a soma dos ângulos internos do triângulo ABP seja igual a 180 graus. Ok? Agora, iniciando as contas, eu vou começar aplicando a lei dos senos em dois triângulos, certo? Então, vamos escrever isso aqui, aí aplicando a lei dos senos. Aplicando a lei dos senos nos triângulos. Aí eu vou deixar indicado aqui em quais triângulos nós vamos aplicar a lei dos senos, certo? Aí os triângulos serão os triângulos ABP, certo? Indo lá na figura, o triângulo ABP seria esse triângulo aqui, ó, ABP. Ok? Esse que tem um ângulo de 30 graus, 2A e 150 menos 2A. E o outro triângulo que eu também vou utilizar a lei dos senos, nele vai ser o triângulo ABQ, certo? Aí indo na figura, o triângulo ABQ seria esse triângulo aqui, ó, ABQ, ok? Que seria esse vértice aqui. Certo? Então, se a gente aplicar a lei dos senos nesses dois triângulos, teremos o seguinte. Então, aplicando primeiro no triângulo ABQ, ou melhor, ABP, certo? Vamos aplicar primeiro no ABP. Observe que na relação que foi dada, né, ele soma AB com BP e aqui com QB, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos procurar sempre aplicar a lei dos senos de tal modo que, ao fazer a proporção lá da lei dos senos, apareçam essas medidas aqui, ok? Então, por exemplo, a gente poderia pegar o lado BP, certo? O lado BP, isso olhando para o triângulo ABP, certo? Então, se eu pegar o lado BP, BP vai ser proporcional, certo, ao seno de 30, aqui em cima. Porque a lei dos senos diz que cada lado do triângulo é diretamente proporcional
ao seno do ângulo oposto. Então, nesse caso, a medida BP, aqui embaixo, certo? BP vai ser proporcional ao seno de 30 graus. Assim como, aí eu vou procurar uma razão que envolva o lado AB. Ora, se o triângulo que eu estou usando é o triângulo ABP, aí o lado AB estaria para o seno desse ângulo aqui, 150 graus menos 2A. Então, o lado AB, ele vai estar para o seno de 150 graus menos 2A, ok? Isso aplicando a lei dos senos no triângulo ABP. Eu vou pegar aqui e vou isolar o segmento BP, certo? A medida do segmento BP vai ser o seno de 30 graus dividido, vai ser o seno de 30 graus dividido pelo seno de 150 graus menos 2A, que vai ficar seno de 150 menos 2A. Aí essa fração vai multiplicar a medida do segmento AB, ok? Agora vamos aplicar a lei dos senos no triângulo ABQ. Aí observe que eu quero que apareçam na história as medidas do segmento AQ e QB, certo? Então, olhando para o triângulo ABQ, né? Olhando para ABQ, se eu quero que apareça, por exemplo, a medida do segmento AQ, então o lado de medida AQ vai ser proporcional ao seno de A. Então aqui vai ficar AQ está para o seno de A, assim como, aí eu vou querer que apareça a medida do segmento AB. Aí se eu quero que apareça AB, e o triângulo que eu estou usando é o triângulo ABQ, então a medida do segmento AB, o lado AB do triângulo, vai estar para o seno de 120 graus menos A. Então AB aqui vai ser proporcional ao seno de 120 graus menos A, ok? Aí de modo análogo eu vou isolar a medida do segmento AQ, aí AQ vai ser igual ao seno de A dividido, o seno de A dividido pelo seno de 120 graus menos A, tá certo? Vai ser o seno de A dividido pelo seno de 120 graus menos A, isso multiplicado ainda pela medida do segmento AB, ok? E mais uma vez eu vou querer aplicar a lei dos senos ainda no triângulo ABQ, de modo que envolva o segmento QB, certo? Então, se a gente olhar para o lado QB vai estar para o seno de 60 graus. Então, escrevendo isso, QB vai ser proporcional ao seno de 60 graus, assim como, aí novamente eu vou pegar o lado AB também, certo? Aí o lado AB, ele vai estar para o seno, como o triângulo que eu estou usando é o ABQ, o lado AB vai estar para o seno de 120 graus menos A. Então, seno de 120 graus menos A. Aí isso implica o seguinte, QB, se eu isolar QB vai ser igual ao seno de 60 graus, dividido pelo seno de 120 graus menos A, isso ainda multiplicado pela medida do lado AB, ok? Então, observe aí que até o presente momento, né, eu usei apenas a lei dos senos nos triângulos ABP e no triângulo ABQ, certo? Então, quando eu usei o triângulo ABP, né, eu obtive da lei dos senos essa primeira relação aqui. E no triângulo ABQ, lembrem que a gente aplicou a lei dos senos duas vezes,
para obter essas duas outras relações, ok? Agora vamos pegar a medida de BP, AQ e QB em função de AB e substituir isso na igualdade que foi dada no enunciado, certo? Aí para isso eu vou utilizar uma outra tela, ok? Então vamos a uma nova tela. Aqui eu vou escrever a igualdade que aparece lá no enunciado, isto é, a relação que aparece entre o AB, né? A relação diz que AB somado com BP é igual a AQ somado com QB. Ok, pessoal? Então, essa relação, ela aparece no enunciado do problema. E aqui eu vou substituir aquelas medidas que eu obtive para BP, AQ e QB, quando apliquei a lei dos senos, certo? Então, aqui eu vou repetir a medida AB, somado com BP, aí BP em função de AB ficou seno de 30 graus, isso dividido pelo seno, 150 graus dividido pelo seno de 150 graus menos 2A, ok? Aí isso é igual a AQ, só que AQ é o seno de A, aqui é o seno de A dividido pelo seno de 120 graus menos A, multiplicado por AB, isso ainda somado com QB. Só que QB, pelas nossas contas lá no início, é o seno de 60 graus dividido pelo seno de 120 graus menos A, isso ainda multiplicado por AB, tá ok? Aí observe que, como AB não é zero, a gente pode dividir essa igualdade toda por AB, né? Aqui nessa fração ficou faltando multiplicar por AB. Então a gente pode dividir essa igualdade toda por AB, e aí após dividir tudo por AB, vamos ficar com o seguinte: 1 somado com o seno de 30 dividido por seno de 150 graus menos 2A, isso ainda igual, aí se eu divido aqui por AB, fica seno de A dividido pelo seno de 120 graus menos A, somado ainda com o seno de 60 graus dividido pelo seno de 120 graus menos A, ok? Então, quando a gente pega aquelas relações que a gente obteve com a aplicação da lei dos senos naqueles triângulos destacados no início da solução e substitui na igualdade que vem no enunciado, a gente obtém essa equação trigonométrica, certo? Observe que a soma que está no segundo membro, né, ela pode ser reescrita de outro modo, porque os denominadores das frações, eles são iguais, né? Então a gente poderia aqui repetir o 1, aí repetir seno de 30 graus dividido pelo seno de 150 graus menos A, ou melhor, menos 2A, aí isso aqui vai ser igual a... Aí como o denominador é o mesmo, a gente repete o denominador, tá certo? A gente repete o denominador e soma os numeradores. Então vamos ficar com seno de 120 graus menos A, e no numerador vai ficar o seno de A somado com o seno de 60 graus, ok? Agora vamos pegar esse lado direito dessa igualdade ou dessa equação trigonométrica e tentar reescrever de um outro modo, porque eu não sei se vocês notaram, né?
o seno de A mais o seno de 60 graus, a gente pode pegar essa soma e transformá-la em produto, né? Usando as fórmulas de transformação de soma em produto lá da trigonometria. Então, observe que o seno de A mais o seno de 60 graus, essa soma pode ser reescrita como sendo o quê? 2 vezes o seno da semissoma, ou seja, vai ficar aqui o A mais os 60 graus dividido por 2, multiplicado ainda pelo cosseno da semidiferença, isto é, B menos 60 graus dividido por 2, ok? O que eu utilizei aqui foi transformação de soma em produto, certo? No assunto trigonometria, a gente tem fórmulas, né, para transformar a soma de senos, ou diferença até, e soma de cossenos, ou mesmo diferença também, em produto, ok? Aí, no caso, o seno de B mais o seno de A, mais o seno de 60 graus, pode ser reescrito dessa forma, ok? Aqui, ao invés de usar A, eu usei B, então deixa eu corrigir aqui. Então, aqui eu vou trocar esse B por A, certo? Bom, tá aí o numerador do lado direito, né? Agora, esse denominador, observe que o seno de 120 graus menos B, a gente poderia trocar pelo seno, aqui eu errei novamente, né? Não é B que eu estou usando A. Então, observe que esse seno de 120 graus menos A, que aparece no denominador, a gente poderia escrever como sendo o seno de A mais 60 graus, né? Por quê? Porque o A mais 60 graus, o A mais 60 graus e os 120 graus menos A somam 180. Aí, quando dois arcos somam 180 graus, eles têm o mesmo seno. E o seno de A mais 60 graus, dá para a gente reescrever como se fosse o seguinte: 2 vezes o seno de A mais 60 graus dividido por 2, multiplicado pelo cosseno de A mais 60 graus dividido por 2. É só você pensar aqui como se fosse o seno do arco duplo, né? Aí o seno do arco duplo a gente sabe que é 2 vezes o seno da metade lá do arco duplo vezes o cosseno da metade do arco duplo. Aí eu interpretei o A mais 60 graus como se fosse o arco duplo dessa história, certo? Então aqui eu vou pegar e fazer o seguinte, numa outra tela: o seno de A mais o seno de 60, que eu transformei em produto, eu vou substituir nesse numerador, né? Vamos imaginar ele sendo substituído nesse numerador. E o seno de 120 graus menos A, que eu transformei também nesse produto, eu vou substituir nesse denominador. Aí observe que vai ficar esse produto aqui sobre esse. Então a gente vai poder cancelar 2 com 2 e o seno de A mais 60 graus sobre 2 com o seno de A mais 60 graus sobre 2, ficando o quê? Cosseno de A menos 60 graus sobre 2 dividido pelo cosseno de A mais 60 graus sobre 2, ok? Então vamos reescrever isso numa outra tela. Entenda que eu vou substituir esse produto no numerador e esse produto aqui embaixo no denominador, tá certo? E lembrem que vai poder simplificar 2 seno de A mais 60 sobre 2 com 2 seno de A mais 60 graus sobre 2, ok? Então vamos a uma nova tela aqui. Então observe que nossa igualdade vai ficar como? Vai ficar 1 mais o seno de 30 graus. 1 mais o seno de 30 dividido pelo seno de 120 graus
ou melhor, lá era 150 graus, né? Menos 2A. E do lado direito, após a gente substituir e simplificar, ficava o quê? Ficava o cosseno, lá ficava o cosseno de A menos 60 dividido por 2, A menos 60 graus dividido por 2. Deixa eu ver só se era menos em cima ou embaixo, tá certo? Deixa eu voltar um pouco aqui. Então, voltando lá na tela anterior, esse produto eu vou substituir em cima. Aí vai cancelar essas 2 seno de A mais 60 sobre 2 com 2 seno de A mais 60 sobre 2. Então, vai ficar o cosseno da diferença em cima, né? Então, substituindo lá, a gente vai ficar com o seguinte: 1 somado, aí o primeiro membro é 1 mais o seno de 30, dividido pelo seno de 150 graus menos 2A. É o que está escrito lá no primeiro membro. E após a substituição e a simplificação, a gente vai ficar aqui com o cosseno no caso da semidiferença, né? No caso é o A menos os 60 graus dividido por 2. E embaixo vai ficar o cosseno da semissoma. Então, no caso, vai ficar cosseno de A mais 60 graus dividido por 2, ok? Aí vamos continuar com nossas contas aqui. Eu vou querer pegar esse 1 passar para o segundo membro. Então, eu vou ficar com o seno de 30 graus dividido pelo seno de 150 graus menos 2A. Aí isso vai ser igual ao cosseno de menos 60 sobre 2, a gente poderia reescrever assim: cosseno de A sobre 2 menos 30 graus. E o denominador a gente pode reescrever como sendo cosseno de A sobre 2 mais 30 graus. Isso aqui menos 1, ok? Agora vamos fazer o seguinte: para não ficar trabalhando com essa fração A sobre 2, vamos chamar A sobre 2 de B, certo? Então, fazendo A sobre 2, chamando A sobre 2 de B, fazendo A sobre 2 igual a B, temos. Então, se a gente faz essa substituição de variável, o primeiro membro vai ficar seno de 30 graus. Aí isso vai ficar dividido pelo seno de 150 graus menos 2A. Ora, se eu disse que a metade de A é B, o A vai ser 2B. Então, 2 vezes A, a gente vai trocar por 4B. Então, vai ficar 150 graus menos 4B. Isso igual ao cosseno de B menos 30 menos, aí eu já vou aqui fazer a conta com esse 1, aí vai ficar cosseno de B mais 30, tudo isso dividido por esse cara aqui, né? Que seria o cosseno de B mais 30. Ok? Aí observe que o seno de 30 graus é meio, né? Eu não sei se é uma boa ideia usar cosseno de 30 graus igual a meio nesse momento, o seno melhor dizendo, né? Mas vamos olhar para esse numerador aqui. Esse numerador a gente pode transformar, fazer uma transformação de soma em produto aqui, né? Se a gente fizer uma transformação de soma em produto, vamos ficar com o seguinte: vamos copiar isso numa nova tela. Observe, lá a gente tinha o seno de 30
sobre o seno de 150 graus menos 4b. Isso no primeiro membro, né? E a diferença que tinha lá, que é cosseno, vocês devem lembrar que é cosseno de b menos 30, menos o cosseno de b mais 30, isso dividido pelo cosseno de b mais 30 graus, ok? Então, esse lado direito, a gente pode transformar esse numerador, né, em produto, usando as formas de soma em produto. Isso aí vai virar 2 vezes o seno de 30 multiplicado pelo seno de b, ok? Então, quando eu aplico aqui nesse numerador as formas de transformação de soma em produto, eu transformo esse numerador em 2 vezes o seno de 30 multiplicado pelo seno de b. Aí isso vai ficar dividido pelo cosseno de b mais 30 graus, ok? Aí eu acho que agora talvez seja um bom momento, né, para substituir o seno de 30 por meio, né? Porque observe que, aqui aparece, ó, o seno de 30 também. Então, seno de 30 graus vai simplificar com o seno de 30, né? E aí a gente ficaria com, no caso aqui, eu tenho um seno de 30 graus, deixa eu dar uma conferida nas contas. Vai ficar, no caso aqui, não, mas aí tem um 2, né? Aí o seno de 30, como é meio vezes 2, aí isso aqui vai desaparecer. Então a gente ficaria com seno de 30 graus dividido pelo seno de 150 graus menos 4b, isso igual, aí como o seno de 30 é meio, vezes 2 vai dar 1, aí isso desaparece, aquele numerador vai ficar apenas o seno de b dividido pelo cosseno de b mais 30 graus, tá claro? Aí nesse caso aqui, o que é que a gente poderia fazer, né? Fazendo o meio pelos extremos, né? A gente ficaria com o cosseno de b mais 30, cosseno de b mais 30 vai ser igual a 2 vezes, né? Esse 2 vem do meio do seno de 30, 2 vezes o seno de b multiplicado pelo seno de 150 graus menos 4b, ok? Aí note que esse lado direito aqui, 2 vezes o seno de b vezes o seno de 150 graus menos 4b, note que ele pode ser reescrito como sendo o cosseno de 5b menos 150 graus menos o cosseno de, no caso aqui, 150 graus menos 3b, né? Porque note que se você pega essa diferença de cossenos e transforma em produto, quando a gente transforma em produto, o produto fica idêntico a esse produto aqui, 2 vezes o seno de b vezes o seno de 150 menos 4b, ok? Então podemos reescrever esse produto como sendo essa diferença. E indo um pouco mais longe, né, a gente pode trocar aqui o cosseno de 5b menos 150 por menos o cosseno de, no caso, 30 graus, 5a mais 30 graus, certo? O que é que eu fiz na verdade aqui? Eu somei 180 a esse arco. Ao somar 180 a um arco, você muda o sinal do cosseno dele, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu somei 180 graus para que virasse 5a mais 30 graus. E aí, somando 180 graus a um arco, o cosseno troca apenas de sinal. Por isso que tem esse menos aqui. E no caso de menos cosseno de 150 menos 3a,
Isso aqui eu vou trocar o arco por, no caso, 3A mais 30, né? Para obter o suplemento, ou 3B mais 30, melhor dizendo. Aí novamente eu confundi as letras aqui. Então aqui é 5B mais 30, né? E aqui eu vou trocar de modo tal que eu obtenha o arco que é o suplemento desse, né? Só que dois arcos que tem o mesmo dois arcos suplementares, os cossenos são opostos. Então esse sinal aqui vai mudar, ficando o quê? Cosseno. Aí no caso eu iria trocar por 3B mais 30, ok? Porque 3B mais 30 somado com 150 graus menos 3B dá exatamente o 180 graus. E os cossenos são opostos. Aí perceba o seguinte, que esse cara aqui que tem um menos, né? Vamos escrevê-lo no primeiro membro. Aí vamos ficar aqui com o cosseno de B mais 30 graus. Isso mais o cosseno de 5B mais 30 graus. Isso vai ser igual ao cosseno de 3B mais 30 graus. Ok? Então, no caso, eu preciso mexer agora nessa soma de cossenos aqui, certo? Vamos tentar pegar essa soma de cossenos e transformar em produto também, certo? Então, indo para uma outra tela aqui, vejo que lá a gente tem a seguinte soma: cosseno de B mais 30 graus somado com o cosseno de 5A mais 30 graus, isso ficou igual a, no caso lá ficou cosseno de 3B mais 30 graus, beleza? Então, no caso aqui, transformando essa soma em produto, isso é duas vezes, né? O cosseno da semissoma. No caso, se eu pegar a semissoma dos arcos, vai ser 3B mais 20. Aí, no caso, duas vezes cosseno de 3B mais 20, não, mais 30, né? 30 mais 30, 60. Por 2 vai dar 30. Então, corrigindo aqui, é 30 graus. Então, cosseno da semissoma vezes o cosseno da semidiferença, que pode ser feito em qualquer ordem, já que a função cosseno é par. Então, a semissoma, né? A semissoma dá 3B mais 30. E a semidiferença, no caso, vai ficar 2B. Ó, 5B menos B dá 4B, dividindo por 2 dá 2B. E no caso, 30 menos 30 vai dar 0. Então vai ficar apenas cosseno. Vai ficar apenas o cosseno. Deixa eu consertar aqui. Vai ficar apenas o cosseno de 2B. Então fica 2 cosseno de 3B mais 30 vezes o cosseno de 2B. Aí isso vai ser igual ao cosseno de 3B mais 30, que eu vou passar logo para o primeiro membro. Então vai ficar cosseno de 3B mais 30, isso igual a 0. Ora, mas percebam que nessa diferença as duas parcelas têm cosseno de 3B mais 30. Então nesse caso eu vou pegar o cosseno de 3B mais 30 graus e vou colocá-lo em evidência. Aí vai ficar 2 vezes o cosseno de 2B menos 1, isso aqui igual a 0. Ora, pessoal, nesse produto, né, se esse produto está dando 0, então das duas, uma, ou o cosseno de 3B mais 30 graus é igual a 0, ou o 2 vezes o cosseno de 2B
menos 1 vai ser igual a 0. Aí daqui, como B é parte, né, lá de um dos ângulos do triângulo, porque não sei se vocês lembram lá, é só voltar ao vídeo. Lá no início, a figura que eu fiz, o ângulo B, ele ficou dividido em duas partes iguais e cada uma das partes eu chamei de A, ok? Só que a metade de A foi substituída por esse B aqui. Então, esse B é aquele A dividido por 2. Então, esse ângulo aqui, tá certo? Ele tem que satisfazer, né, as medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, se o cosseno desse arco está sendo 0, é porque esse arco aqui ele é igual a 90 graus, beleza? Por causa do limite que você tem para as medidas de cada ângulo interno lá do triângulo. Então aqui você vai ficar com 3B igual a 60 graus, e aí o B vai ser igual a 20 graus, ok? Aí lembre que se o B é 20, né, aquele A sobre 2 que a gente chamou de B, o A então vai ser 40, vai ser 40 graus o Azinho. Aí B igual a 20, implica que aquele Azinho lá do início na figura vai ser igual a 40 graus, né? Porque o A sobre 2 eu chamei de B. Então o Azinho vai ser 40 graus. Só que se o Azinho é 40 graus, né? Quais vão ser os ângulos lá do triângulo? Lá na figura a gente já tinha que o ângulo A media 60 graus, o ângulo B, é só voltar o vídeo que vocês têm a figura lá do início. Aí o ângulo B, ele estava dividido em duas partes e cada uma das partes era igual a A. Então nesse caso o ângulo B vai ser 80, e aí é claro que o C é o que falta para completar a soma 180 graus, né? Então aqui eu tenho 60 mais 80 dá 140. Então, o ângulo C vai ter medida 40. Então, uma das possíveis medidas, né, uma das possibilidades para as possíveis medidas dos ângulos internos do triângulo é 60 graus para o A, 80 graus para o B e 40 graus para o C. Agora, falta ainda essa outra equação. Ora, se 2 vezes o cosseno de 2B menos 1 é 0, isso significa que o cosseno de 2B menos, no caso, o cosseno de 2B menos 1, só que o menos 1 não é aqui, né? Tem que corrigir isso aqui, porque observe, é 2 cosseno de 2B menos 1, que é igual a 0. Aí eu acabei colocando o menos 1 como se fosse o arco. Então, nesse caso, menos 1 não faz parte do arco. Então, eu vou tirar aqui esse parênteses, certo? Então, agora está certo. É 2 vezes cosseno de 2B menos 1. Deixa eu apagar aqui. Então, eu preciso apagar esse parênteses aqui. Prontinho. Aí fica 2 cosseno de 2B menos 1 igual a 0. Ora, se 2 vezes o cosseno de 2B menos 1 é 0, isso significa que o cosseno de 2B é igual a meio, ok? E aí, se o cosseno de 2B é meio, isso implica B, ou melhor, 2B, né, igual a 60 graus. Ora, se 2B é 60 graus, né, aí, no caso, 60 graus seria a medida daquele Azinho, ok? Só que se a medida do Azinho for 60 graus, porque lembrem lá que eu chamei A sobre 2 de B, então significa que o A é 2B. Então, mas se o A for 2B, isso vai levar à seguinte conclusão. Observa, o ângulo A lá do triângulo já era 60, ok? Agora, o ângulo B, ele estava dividido em dois pedaços de medida A. Aí, se o ângulo B ficar dividido em dois pedaços de medida A, o ângulo B sozinho vai ser 120 graus. E aí, dois ângulos internos do triângulo, deixa eu corrigir isso aqui, aqui é o A, né, que é 60 graus. E aí, o ângulo B, ele mediria 120 graus se o Azinho for 60 graus.
e só apenas dois ângulos do triângulo iria somar 180 graus. Aí teríamos aqui um absurdo, certo? Então esse caso aqui, ele não é possível, ok? E aí só teríamos como resposta, né, para o problema, a medida do ângulo A igual a 60 graus, o B igual a 80 graus e o C igual a 40 graus. E aí finalmente está resolvido o problema, né, após tanta trigonometria, não é isso? Então você observa aí que eu iniciei lá a solução aplicando lei dos senos em dois triângulos e depois só foi manipulação algébrica utilizando conhecimentos de trigonometria, ok? Um belíssimo problema aí que caiu na IMO de 2001, ok, pessoal? Então, finalizando aqui a videoaula, né? Se vocês gostaram aí do problema, deixem os seus likes, né? Inscrevam-se no canal e até a nossa próxima videoaula.